Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando o nosso programa. Que Deus continue nos abençoando para que nós possamos chegar todas as tardes, de segunda a sexta, aqui pela Rádio Missões, para reproduzir para todos vocês tudo que o Senhor nos permite que possamos reproduzir da sua palavra, do que está no seu livro sagrado, para que todos possam conhecer cada dia mais, porque ele fala que meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, por esse motivo que o programa Manancial de Água Viva está aqui, através da Rádio Missões, para passar de tudo que se refere a ele e para que as pessoas não fiquem sem ter a menor noção do que se refere a Deus e a sua palavra. Tá bom assim? Eu deixo para vocês um recadinho, dizendo que neste dia de hoje, que começamos, né, já estamos na tarde, seja uma bênção no coração de todos vós, e que todo dia de hoje seja lindo, seja feliz, seja cheio de paz em nome de Jesus. É por isso que agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus, a novidade do Senhor entrando na nossa vida, entrando na nossa casa. Que todo laço do inimigo seja cortado, que essa casa seja visitada pelo poder sobrenatural do nosso Deus. Senhor, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça. Jesus, eu oro para que todo aquele que está doente receba a cura. Seja uma doença física, seja uma doença emocional, que haja cura total e completa e que o novo de Deus toque nessas vidas. O novo de Deus, uma nova saúde, um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de vitória, um tempo de milagres, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você, compartilhando dessa palavra que transforma vidas, que muda completamente a história de pessoas. Antes de começar essa oração, eu estava lendo aqui o testemunho da Andréia e quero compartilhar com você. Ela escreveu assim: em novembro, eu fiz uma ressonância e foi detectada uma lesão no útero suspeita de câncer. Acompanho suas orações há mais de 3 anos e com fé eu tomei posse da cura, sempre que o Senhor profetizava por pessoas com caroços e câncer. Hoje eu refiz a ressonância e, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, a lesão não apareceu mais. Estou curada. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça a cada dia para continuar falando da sua palavra. Jesus Cristo seja glorificado. Não há impossíveis para Deus. Não sei o problema que você chegou aqui nessa oração, mas se você se entregar em oração para Deus, você verá um milagre tocando no teu corpo físico. Há muitas pessoas
estão desesperadas da vida, buscando uma intervenção divina. Tem gente que está lutando sozinha porque quer, porque Jesus é a saída para esse problema. Jesus é a saída para os becos sem saída da vida. Eu vim aqui para falar dele para você. Se você está pedindo uma ajuda para Deus, a ajuda chegou. E a ajuda se chama Jesus. 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 Amém? Seja você quem for, para quem for essa mensagem, escute. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E a palavra é o Deus que revela o oculto e o escondido. Diz que duas americanas estavam na fronteira dos Estados Unidos com o México e elas encontraram um chihuahua que estava magro, estava doente. Elas então, com dó daquele cachorrinho, pegaram o cachorrinho e levaram para casa, deram comida, cuidaram do cachorrinho, dormiram. No outro dia, elas foram ver o cachorrinho e o cachorrinho estava pior do que no dia anterior. Então elas pegaram e levaram no veterinário da sua cidade e, chegando no veterinário, pediram o diagnóstico, o que elas podiam fazer por aquele cachorrinho. E o veterinário olhou para aquele cachorrinho, para aquele chihuahua e disse: mas isso não é um cachorro, isso é um rato do rio do México. Tem coisas que aparenta ser, mas não são. Você tem que compreender que muitas vezes nos enganamos com pessoas. Deus quer te conduzir ao sucesso, sim. Deus quer que você tenha vitória, sim. Mas antes Ele vai revelar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Gente, por quê que a gente se engana tanto com as pessoas? Por que relacionamentos não dão certo, negócios não dão certo, sociedades não dão certo? Será que o ser humano tem uma dificuldade tão grande assim de discernir, sabe, o que é confiável e o que não é confiável? Na verdade, tem pessoas tão experimentadas na arte do engano que elas conseguem mostrar apenas uma parte da sua face para você. Mas Deus conhece o pacote inteiro. Deus conhece a totalidade do coração do homem. É por isso que nós precisamos aprender a orar sobre tudo. Eu quero mostrar para você uma passagem. Josué capítulo 9, do verso 13 em diante, diz assim: Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora um pacto conosco. Quando os moradores os gibeonitas, eles ficaram sabendo das vitórias de Josué sobre Jericó e sobre Ai, eles ficaram com medo, porque eles pensaram: Deus está com Israel e nós vamos ser trucidados. Então eles bolaram um plano. Eles fingiram serem viajantes, fingiram serem pessoas extremamente pobres e se apresentaram para Josué como um povo estrangeiro. Então o que Josué fez? Josué os abraçou. Josué fez aliança com eles. 3 dias depois, acabaram descobrindo a verdade. Aquele povo era um povo daquela terra. Eles não eram estrangeiros. Na verdade, estavam enganando. Só que o pacto foi feito. E Josué sabia que o pacto não podia ser desfeito. A aliança com aquele povo não podia ser desfeita. Para que isso não aconteça, para que a gente não descubra a verdade tarde demais,
para que você não perca dinheiro, para que você não perca tempo, para que você não perca sua energia com pessoas enganadoras, com pessoas mentirosas. Você precisa orar constantemente sobre todos que estão no seu raio de ação, no seu raio de influência. Sabe por quê? Porque nós podemos cometer erros ao julgar as pessoas de forma equivocada e trazer prejuízo para nós. Há algum tempo atrás, um rapaz queria muito uma reunião comigo. Aí daqui e dali tentou a reunião e, sabe, eu não tinha tempo para atender ele. Eu tenho uma agenda muito corrida e eu não conhecia esse rapaz, mas ele, sabe, ele buscou as pessoas próximas de mim para ter acesso a mim. Então eu me organizei, dei 10 minutos para ele. E em 10 minutos ele bateu foto comigo, em 10 minutos ele contou projetos que ele queria me envolver, em 10 minutos ele falou, sabe, de coisas assim, mirabolantes que ele queria realizar. E ele disse, você vai estar no meu projeto. Quando ele saiu daqui do meu escritório, eu vi que no history dele, da rede social dele, ele havia feito um vídeo comigo, sabe? E falando, olha com quem que eu tô aqui, não sei o que. E depois já me mandou mensagem, sabe? Me mandou mensagem dizendo, você vai ver, nós vamos realizar coisas grandes juntos e coisa e tal, bem, enfim. Peguei e perguntei para um amigo meu, você conhece fulano de tal? Você conhece fulano de tal? Perguntei. Essa pessoa quer fazer alguns projetos comigo e esse meu amigo disse assim, salte fora o mais rápido possível. Porque esse homem está acostumado a dar golpe. Quando Deus me enviou para São Paulo, o Senhor já havia me alertado que eu precisava ter muito cuidado com pessoas que iriam se aproximar de mim. E realmente, por várias vezes, eu não encontrei pessoas na minha frente. Eu encontrei tubarões na minha frente. E eu quero dizer para você que, sabe, numa escala maior ou numa escala menor, todos nós lidamos com esse tipo de gente todos os dias. Pessoas que querem roubar, pessoas que são ladras de sonhos, pessoas que têm objetivos escusos por trás, pessoas que querem, de alguma maneira, nos prejudicar. E você tem que começar a orar a Deus. E sabe qual que é o nosso erro? Eu vou falar do meu erro. Meu erro é acreditar demais muitas vezes nas pessoas. Não sei se esse é seu erro também. Mas sabe, você pergunta para uma pessoa a respeito de algo e ela mente para você e você acredita nela. Ou seja, se nós orássemos um pouco mais sobre aqueles que estão ao nosso redor, talvez não iríamos levar os tombos que muitas vezes a gente leva. É por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Aí você diz assim, puxa, mas como é que um homem de Deus vai se enganar com as pessoas? Se engana quando coloca o coração na frente da oração. E isso pode acontecer com qualquer um. É por isso que nós precisamos consultar a Deus. Hoje é isso que eu começo a ter como uma prática, eu posso dizer assim, uma prática constante. Toda pessoa que está se aproximando de mim, eu oro. Eu oro, eu coloco diante de Deus, digo, Senhor, é da Tua vontade que me aproxime dessa pessoa. Senhor, isso vai ser bom para mim, sabe? Porque tem muito engano, gente. Tem muito engano, tem muita coisa que muitas vezes é laço para a vida da gente. Por isso, nós precisamos, como a Bíblia diz, testar os espíritos para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Essa palavra é um alerta para alguém que Deus vai abençoar muito. É um alerta para alguém que vai entrar num tempo novo de Deus. E que para esse tempo novo já tem gente aí que está se encostando. Que Deus te abra os olhos e que você tenha discernimento espiritual e posicionamento para dizer, olha, até aqui você veio comigo, mas daqui para frente você não pode ir mais comigo. Amém? Eu creio ser
essa palavra, uma resposta para alguém que está me ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, Salmos 91. E eu quero pedir para você que está aí entrando ao vivo, já deixa tua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você. Amém? E compartilhe essa oração agora com 7 pessoas. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Tenho certeza que a sua vida, a sua casa, tudo que estiver ligado a você está nesse momento sendo tocado por Deus. Deus está operando. Deus está operando. Amém? Você crê? Eu quero convidar vocês, hoje à noite, nós vamos ter mais uma noite do Dreams e você pode se inscrever. Ah, mas eu perdi ontem, mas está gravado, está dentro da academia. Está dentro da academia, então você pode assistir ontem. E hoje você pode participar ao vivo. Quem participou ontem pode confirmar que foi uma grande bênção e hoje não vai ser diferente. Hoje às 19 horas, presta atenção, você que é meu aluno da academia, 19 horas eu vou entrar ao vivo com o Seminário Dreams. Nós vamos ter 3 ministrações hoje. E não só ministrações, vai ter interações profundas, proféticas. Amém? Não perca. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, se você não é aluno ainda da academia aqui no Global, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o site da academia. É só você clicar e você vai poder se inscrever. Ou ir direto no meu site, www.vinicius07.com.br. Também quero falar para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muita gente. Esse aqui é o livro Café com Jesus, um livro extraordinário, com direções de Deus para a tua vida. Unção do Rompedor, livro da minha esposa, como que Davi chegou no trono debaixo da unção de Deus. A unção fez a diferença na vida dele e o levou à presença dos grandes. E o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E mais, os sonhos é a linguagem criativa de Deus para se comunicar com o homem. Compreenda o que é um sonho de revelação, o que é um sonho profético. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Vou louvar esse louvor. E eu sei que vai falar com você, porque tem falado comigo. Ele já está fazendo morada. Ele já está renovando nessa noite. Aleluia. Descansa o teu coração, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você. Oh, aleluia, glória a Deus. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama
faz morada, faz morada, faz moradas. Eu sou tua casa e faz morada, faz morada, faz morada, Senhor. Sou da casa. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos, neste momento vou passar para vocês alguma coisa a respeito do que está no livro de 2 Timóteo, na Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 22, parte A. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, parte A, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Olha como o Senhor Deus nos fala a respeito disso, e é muito importante que a gente consiga, entender isso aí. Porque, queridos, existem algumas situações das quais nós devemos fugir por causa da aparência do mal. Isso é uma ordem do Senhor. Esta aparência do mal em si não é um pecado. Não é um pecado. Isto é desobediência a Deus. Mas por causa do bom exemplo que um cristão deve dar diante das pessoas, pode ser necessário fugir até mesmo nessas horas. Meus queridos, por isso, precisamos ter sabedoria espiritual para discernir as ciladas do inimigo, do maligno, e nos afastar delas para sempre. Agora, como é que você vai saber disso? Esse discernimento ele só vem pela leitura constante da Bíblia. Se você faz uso constante da Bíblia, você não terá alguma seta maligna para te atrapalhar a sua vida. Agora, para conhecer mais e mais e mais os mandamentos de Deus, que são todos para o nosso bem. Então, você fazendo uso da Bíblia, você vai ter uma fortaleza para não cair nas ciladas do inimigo, e você vai conhecer mais a fundo todos os mandamentos de Deus e as suas ordenanças. Também, queridos, é preciso fugir da companhia daqueles que deliberadamente praticam o mal. Temos que fugir disso, é importante fugir desses inimigos. Ainda mesmo que eles afirmem ser cristãos e que sejam frequentadores da igreja. Vocês encontram na Bíblia sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque a palavra de Deus, sabiamente, ela nos alerta. As más companhias corrompem os bons costumes. Você encontra isso também no livro sagrado, lá em 1
Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes, não é verdade? É. Uma má ovelha bota as outras a perder. Na época, do Antigo Testamento, José ele estava numa situação bastante delicada, porque ele tinha uma boa aparência, ele era bonito, e com essa condição, a esposa do seu patrão o assediava sempre, toda vez que eu via. Mas José, sempre fiel à palavra de Deus, se esquivava, porque ele não queria trair a confiança do seu patrão e nem pecar contra o seu Deus. Um dia, ela chegou a agarrar José pelo manto, mas ele conseguiu fugir. E dessa maneira, a mulher, furiosa, gritou por socorro com o manto de José nas mãos. E ao chegar, os seus vassalos para socorrê-la, ela acusou de tê-lo atacado. Aí começou o sofrimento de José. José foi preso, sofreu um bom tempo na prisão por ter se mantido fiel à sua fé. Mas Paulo, no livro sagrado, lá na parte de Paulo, ele aconselha Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. Esse já é no Novo Testamento. E esta parte já é do Novo Testamento, que está em 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Então, naquela oportunidade, Paulo então aconselhou a Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Porque, meus queridos e minhas queridas, existem tentações mais fortes das quais nós devemos fugir. Você vai concordar comigo? Existe ou não? Quantas tentações ultimamente aparecem para destruir-nos, destruir a nossa fé diante de Deus. Então, os jovens que é muito tentado, porque eles têm seus desejos aflorados, mas os adultos também têm suas tentações, com certeza. Agora, vou dizer o que você pode fazer. Para cortar o mal pela raiz, é preciso você vigiar os pensamentos, porque é nele que começa o impulso, a ação do pecado, viu? E focá-lo no Senhor e em sua palavra. É no pensamento que aflui a ação do pecado. Tem que fugir disso aí e focar apenas no Senhor e em sua palavra. E quando você se encontrar numa situação mais ou menos parecida, em que você foi tentado a desobedecer a Deus, não tente resistir não, porque você não vai conseguir. Fuja o mais que você puder e deixe o local que está perturbando, atrapalhando sua vida para o pecado, fuja imediatamente. Tá bom? Assim é um conselho, eu espero que você aceite, porque a palavra lá de cima diz: fuja dos desejos malignos da juventude. 2 Timóteo 2:22, parte A. Agora, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que o jovem pode vencer isso aí? Consegue sim, está dizendo que não, mas consegue sim. Consegue vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Está lá em Salmos 119:9. Tá bom assim? Espero que essa palavra tenha trazido algum esclarecimento para você, em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor.
Chegando, 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 o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Pelos serafins, nos lábios dos perfeitos que te adoravam, sempre assim. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. When I saw you, my world stood still. Se tudo na vida fosse só alegria, não daríamos valor tanto à felicidade. Às vezes, é necessário chorar para sabermos o quanto é gostoso sorrir.
is a ray of sun lighting. É preciso sentir saudade para sabermos o quanto gostamos de alguém. If this isn't love, then what could it be? Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. You set me free. Por isso, viva hoje, esqueça o ontem e deixe Deus decidir o amanhã. Stronger than time, here to stay. E assim tudo dará certo em sua vida. Through rain, through cold, under moonlight's glow, I know with you is where I wanna go. Your scent is printed deep in my skin. Your kiss takes me where I've never been. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
Deus abençoe todos vocês. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Deixa eu falar contigo. Eu te coloquei num lugar onde muitos disseram que você não ia chegar. E sabe o que Deus está dizendo para você agora? Sim. Me diz o porquê que você quer parar. Se Jesus morreu numa cruz por te amar, Ele está dizendo para ti: não foi para te ver sofrer, mas foi para te fazer vencer. Me diz o porquê que tu quer desistir, jogar tudo pro ar e fugir. Me diga por que tá tão triste assim. Porque acha que todos se abandonou, tá sozinho nesse mundo de horror. Me diga por que você pensa assim. Jesus te ama, tá contigo, cuidando de você, não te deixa em nenhum momento. Ele não pode te dar um abraço. Você nasceu foi pra vencer, então levanta a cabeça e vai lutar. Soldado, não é hora de você Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Boa noite. Boa noite. Paz. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo,
Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Sim, nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor também nos amou primeiro. Deixou o seu trono de glória, deixou o seu trono soberano e desceu até nós. Se entregou numa cruz para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Não é apenas um Deus, não é apenas um Senhor. Pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por você, pela sua vida, Ele mostrou que acima de Deus, acima de Senhor, Ele é principalmente para cada um de nós um verdadeiro amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Que Deus nos abençoe.
O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Esse jejum é um jejum de revelação. E Jesus falou em Lucas 12:2 que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E ele está falando no aspecto mais amplo, porque o mundo espiritual precisa de ser revelado a nós. Porque nós, o quê? Paulo fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então nós precisamos dessa revelação. Amém? Glória a Deus. Vamos ler em voz alta os 2 versículos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se abaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor, o Senhor está com você, homem valente. Amém? O Senhor está com você, homem valente. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito em nós. E nessa breve meditação, que o Senhor nos alimente, o Senhor nos purifique, porque a tua palavra nos limpa, e que nós possamos nos assentar à tua mesa e hoje dar início a essa jornada de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Pode se assentar, por favor. Eu quero chamar aqui o bispo Lalá e também o nosso querido deputado estadual, o nosso querido Eduardo Nóbrega, que é filho da Renascer, que é deputado estadual da Renascer. E nós estamos há 97 dias da Marcha para Jesus. E o Eduardo, ele tem realmente nos ajudado muito, como sempre. Oi, Edu, tudo bem? Amém? Eu sempre falo que o Eduardo, ele não é genérico. Ele é original, não é? Quantos anos tem a tua mãe de Renascer? Está chegando aos 30 anos. Glória a Deus. A família inteira na presença do Senhor com muita alegria. Amém, Edu. Apóstolo, graça e paz, igreja. Me coube aqui o privilégio de, representando todos nós, entregarmos ao apóstolo e à bispa uma placa em homenagem aos 39 anos da Igreja Renascer. Ricardo, me dá o papel, por favor. Apóstolo, bispa, nós vamos fazer a entrega, vou fazer a leitura. A vista vai ficando cansada, né, apóstolo? É. Eu já não enxergo direito. A tua, né? A minha ainda não. A sua não, tá perfeita. Mas eu vou ler aqui mesmo assim. Hoje celebramos 39 anos de história da Igreja Renascer em Cristo. Fiel à visão que transforma vidas e impacta famílias no Brasil e no mundo. Louvamos a Deus pela vida do apóstolo Estevão, bispa Sônia e família. Pela visão pioneira, dedicação e fidelidade ao propósito de servir a Deus com integridade, superação e aliança. Cada desafio superado e cada vida transformada refletem o legado dessa igreja, que, por quase 4 décadas, tem sido um pilar no corpo de Cristo, inspirando gerações. Parabéns por todos esses anos de vitória. Que essa jornada continue a ser um testemunho do poder de Deus na terra. Mateus 16:18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é fiel. Amém, amém. Glória a Deus. Eu represento nesse momento 44 milhões de paulistas no estado de São Paulo. Amém. 94 deputados e deputadas na Lesp e o governador Tarcísio de Freitas. Lá na Lesp, todos os queridos deputados e deputadas respeitam o apóstolo, a bispa e a nossa igreja. Apóstolo. Amém. A única diferença que tem lá, que o único que tem uma marca, que não é de ouvir falar, mas é de mais de 2 décadas, vivenciar essa visão apostólica, é o Eduardo Nóbrega. Amém. Eu sou o deputado com muito orgulho da Igreja Renascer. Amém. Deus Glória abençoe. a Deus. 39 Obrigado. anos da igreja. Apóstolo. Obrigado, Edu.
Amém. A placa linda. Aqui eu levo. Placa maravilhosa. Olha só. Só dizer que minha esposa Fernanda está aqui também. Também. Amém. A bispa está te chamando aqui. Vem aqui um minuto. Olha que bênção, não é? Linda mesmo, tá? Se alguém conseguir ler aqui, aí vai ser milagre mesmo. Mas aquilo é o texto que o Edu leu. Muito obrigado. E eu louvo a Deus pela sua disposição, integridade, pelo seu trabalho. Oi, Fernanda. Vamos. Graças a Deus. Pela família bendita. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vai ficar num lugar bem especial essa placa, porque são, como você falou, quase 4 décadas, não é? Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, no final, tem bolo. Hein? Tem? Eu vou lá. Cadê o bispo lá? Tem? Porque eu pensei que aqui fosse bolo, mas é fake. Aí puseram... Não, é lindo. Parabéns a quem fez. É só pela revelação. Porque eu vou mostrar para vocês o bolo que o bispo Lala mandou. Isso aqui é bolo para quem está de dieta, viu? Não, mais lindo, ó. Renascer, 39 anos. Amém. Obrigado, viu? A Bíblia fala, Jesus falou que com a medida que medidas, os medirão também. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Amém. Diga para quem está do teu lado, Deus tem um novo tempo para você. Será que isso é uma verdade, uma retórica, ou apenas uma ilusão? É uma verdade espiritual. Deus tinha um propósito grande na vida de Gideão. Deus tem um propósito grande na tua vida. Amém? Isso muitas pessoas às vezes usam apenas como um estímulo para poder incentivar as pessoas. Mas é uma grande verdade espiritual. Por quê? Porque nós somos frutos de uma eleição, frutos de uma escolha. Gideão era como nós, fruto de uma escolha. Porém, quantos de nós não andamos perdidos? Quantos de nós não éramos pessoas que jamais poderíamos imaginar que Deus nos chamaria? Eu estava vendo aqui a Benedex. A Benedex se converteu lá no Copan, não foi? Tá? Ela era mulata do Sargentelli. Deus a transformou. Ela tinha um problema sério pulmonar, incurável. Deus a levantou, curou, deu casamento. Hoje era uma serva de Deus. Quando que ela poderia imaginar? Quando eu poderia imaginar? Aonde Deus nos levaria pela sua eleição? E Gideão estava nessa mesma condição. Agora, ele tinha sido desviado do objetivo central da sua vida, que era Deus. Então tome cuidado. Por quê? Muita gente interpreta muito errado o mundo espiritual. E nós nos preocupamos às vezes com as nossas coisas materiais. Nós às vezes damos muito mais valor ao carro, à casa, a tantas coisas, do que o nosso posicionamento dentro do propósito de Deus. Você precisa entender que sobre todas as coisas, o mais importante é você conhecer a Deus. E Gideão, ele havia sido desviado desse propósito, porque na casa dele, na casa do pai, havia altares a entidades que o povo de Israel estava adorando. Baal e Aserá, 2 entidades cananitas. E aí Deus vem e fala em Oséias 3:6. O meu povo está morrendo. O sacerdote está sem a unção,
por desconhecer a minha face. Por falta de conhecimento do Deus vivo. E no capítulo 6, Deus fala: vamos conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos, por quê? Porque a vinda dele é certa. Então, se eu não conheço a Deus, o que acontece? Mateus 22, 29. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Há muitos teóricos e há muitos teólogos que sabem tudo. Alguns até sabem a história, sabem praticamente uma porção bíblica de cor. Mas o apóstolo Paulo fala que isso na verdade não é nada. Porque se for só na letra, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Amém? E nós precisamos de ter experiências que elas realmente nos façam descortinar o mundo espiritual. Por quê? Quando temos a revelação, Deus se revela, abre-se portais para um novo tempo. E a pior condição que existe, qual que é? É uma pessoa, não tem aquele jargão que fala, dar tiro no escuro, né? A pessoa não sabe para onde está atirando. E quem não tem a visão de Deus, também está dando tiro no escuro. E a Bíblia fala que fica tateando, como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de visão. Mas quando Deus se revelou em Atos 9 para Paulo, Deus o cegou para o passado. E Deus fez com que as escamas caíssem dos seus olhos, para que ele pudesse enxergar o futuro dentro do propósito. E é maravilhoso, porque muita gente não entende quando Paulo fala aos coríntios os seus sofrimentos, das prisões, dos açoites. Paulo já havia ouvido da boca do profeta de Deus. Ele disse: esse vai sofrer por amor ao meu nome. Mas Paulo, ele estava dentro do propósito. Por quê? Porque havia tido a revelação. E esta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar a tua vida com poder. Que se houver algum tipo de barreira, se houver qualquer escama nos teus olhos, ele vai fazer cair por terra em nome do Senhor Jesus. E você vai passar a enxergar aquilo que Deus deseja. Porque o Senhor veio até Gideão, covarde, descaracterizado, escondido, sem posicionamento e sem futuro. E Deus então começa a trabalhar através de uma poderosa revelação. E eu declaro em nome de Jesus, esta noite é exatamente assim, olha, o Jordão, do lado de cá é deserto, do lado de cá é a terra prometida. E Deus vai fazer você atravessar pés enxutos, para que você saiba que Ele é Deus na tua vida. Para que você reconheça que Ele é todo poderoso. Amém? Aleluia. E é necessário que você primeiro conheça o Deus a quem você serve. É impressionante, queridos. Eu estava meditando nesta palavra. Moisés foi um grande homem, não foi? Moisés, a Bíblia fala o quê? Que ele falava com Deus face a face. Só que Moisés viveu praticamente 45 anos, sem ter a menor noção de que existia Deus, e de quem era Deus. E quando a ovelha se perde, que ele vai e sobe lá no Monte Horebe, a minha avó cantava uma música que era assim, ó: lá no Monte Horebe a sarça ardia, lá no Monte Horebe a sarça ardia, né? E não se conserva, veio embora. Eu esqueci. Moisés se depara com esse Deus poderoso. E Moisés fica impactado, porque Deus fala para ele: tira
as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Você já imaginou a primeira vez ouvir a voz do Todo-Poderoso? Você sentir a presença gloriosa de Deus? Você já imaginou a reviravolta na vida de Moisés? E Moisés então pergunta: quem é o Senhor? E aí Deus fala, Êxodo 3, 13 a 15. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu vou falar? Então Deus disse a Moisés, repita comigo, eu sou o que sou. Você vai dizer para Faraó, o eu sou me enviou. Aqui está sintetizado tudo. Aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. E Paulo escreveu lá em Atenas, diante dos epicureus e dos filósofos. Ele disse, vocês adoram Deus aqui que vocês nem sabem que é, mas eu estou levantando um altar ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou a natureza, Ele fez todas as coisas. A palavra é dele, sem Ele nada existiu. E se Ele não existisse, nada existiria. Ele é o El Shaddai. Ele é eu sou o que sou. E a tua família vai saber que o eu sou o que sou está na tua vida. E a sociedade vai saber que o eu sou o que sou está na tua vida. E você vai ver o eu sou o que sou libertando, curando e te dando um tempo poderoso numa nova jornada. Aleluia! Esse é o meu Deus. Amém? Levanta a tua mão e diga assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Moisés, a partir de agora, você vai lá no Faraó. Sabe por quê? Eu estava estudando isso. Moisés, o Faraó, o que era no Egito? Deus. E Moisés conhecia Faraó como Deus, porque eles evocavam para si a condição de divindade. E Moisés falou, eu conheço aquele Deus lá. E agora? Esse Faraó que se chama Deus, com D maiúsculo, vai conhecer o Todo-Poderoso. Vai lá e fala, eu sou, me enviou. E eu estou dizendo para você, vai amanhã para o teu trabalho, para os teus desafios, e fala para o inferno inteiro, o eu sou me enviou. Aleluia. Let my people go. Deixa o meu povo ir. Porque quando há revelação, acabou a escravidão. E começa o tempo da libertação. E eu louvo a Deus porque você vai viver um tempo de libertação em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e fala, o meu Deus é poderoso. Aleluia. Oh meu Deus. Quando eu estava enfermo, tu és poderoso para me curar. Quando eu estava em depressão, tu és poderoso para me tirar desta caverna. Quando eu não tinha nada o que comer, tu és poderoso para enviar o maná e cair dos céus o alimento. Quando eu não tinha água para beber no meio do deserto, tu és o poderoso para abrir uma fenda. Tu és poderoso para abrir o mar. Tu és poderoso para realizar. Tu és tudo. Tu és o meu Deus é forte. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. É poderoso. Às vezes as pessoas fazem Deus tão pequenininho, não é? Às vezes as pessoas ficam assim, que o teu cabelo vai para o inferno. Porque rasgou o sovaco, vai para o inferno. Porque tem tatuagem. Oh meu Deus. Com toda a sua grandeza, Ele me amou
a ponto de dar o seu filho Jesus Cristo. E ele me disse: tu és meu, e ninguém pode me tirar das tuas mãos. Está na hora de você olhar para Deus e ver o Deus a quem você serve. Por isso que esse evangelho de miséria não tem nada a ver com Deus. É a cabeça miserável de quem quer fazer um Deus miserável. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus chegamos ao final, né? Do nosso programa nesta maravilhosa tarde de hoje. Que vocês continuem sempre nos dando a tua audiência. E não só dando audiência, mas também passando para aqueles que você conhece que ainda não tem tanto entendimento da palavra de Deus. Tá bom assim, é um compromisso de nós todos, porque nós temos que ir e falar a palavra do Senhor em todo o recanto. Tá bom assim, ficam com Deus, até amanhã, até o próximo programa, se Deus permitir. E tenha uma tarde, uma noite especial em nome de Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.